Pois é, Fátima. Sim, existe no dizer dos espíritos uma programação para o Brasil, em termos de sermos um local de referência para o Evangelho. Isso não decorre de sermos a nação mais rica ou mais próspera, mas a nação que mais ama. O que se espera de quem propaga o Evangelho não é ser uma referência de organização ou uma referência de potência mundial, mas uma nação capaz de acolher os miseráveis, os famintos, os desgraçados. Eu lembro muito daqueles incidentes que nós vivemos no ano passado e ano retrasado, dos migrantes que chegavam na Europa e a maneira como eles eram recebidos nos países europeus, que são cristãos há muito mais tempo do que nós. Eles são cristãos há quase 2000 anos. Nós somos cristãos há 500 anos. Mas, quando nós tivemos a chegada no Brasil dos venezuelanos e a chegada no Brasil dos haitianos, que vieram em massa, os haitianos começaram a chegar aqui em 2011, 2012, foi quando chegou as grandes levas do povo vindo em busca de melhores oportunidades. E depois os venezuelanos, que também chegaram em grandes grupos no Brasil. Nós não vimos nenhuma reação nesse sentido. Nós somos uma nação efetivamente acolhedora. E por que nós somos assim? Por conta do início da nossa história. Nós somos uma nação forjada em cima do pluralismo. E isso decorreu de um fenômeno. Quando os portugueses vieram para colonizar o Brasil, eles vieram só os homens e deixaram suas famílias. Os ingleses trouxeram todas as suas famílias para colonizar os Estados Unidos. Pelo fato de virem só os homens, houve uma miscigenação racial muito franca quando o Brasil começou a ser formado, porque estavam só os homens aqui e acabou acontecendo uma mescla com as índias, com as africanas que aqui estavam, e de uma forma muito natural, o Brasil foi constituindo essa nação de múltiplas cores dentro dele, o que não acontece nas outras nações. Mesmo nas nações aqui do lado da América Hispânica, que foram colonizadas pela Espanha, evidentemente, não houve uma miscigenação. Ainda hoje você vê uma separação muito clara entre os que são indígenas e os outros que são chamados de crioulos, que são os que não são de origem indígena por lá. Aqui, nós somos todos misturados. Nós já nascemos misturados desde o princípio. Isso foi muito bom. E isso fez com que a gente desenvolvesse um sentimento muito interessante de acolher as pessoas que são de fora, como se nós fôssemos menores. Lembremos que o nosso espírito protetor brasileiro é Ismael, o filho de Abraão que foi rejeitado. Nós temos dentro do coração o perfume da personalidade de Ismael, que não se acha digno de ser amado. Então você pode ver que no Brasil, quando iniciam as aulas, se tem alguém que vem de outro estado ou de outro país, todo mundo quer ser amigo na escola daquele que veio de fora. É disputado quem vem de fora como se fosse uma coisa preciosa demais receber alguém de outro lugar. Agora assista aos filmes e veja como em outros países mais desenvolvidos, os estrangeiros são recebidos nas escolas. Nem vou citar um filme, porque isso se repete em tantos que você nem precisaria escolher um para assistir. Isso demonstra a nossa capacidade de afeto. E é esse indicativo da construção dessa mentalidade cristã no Brasil, que é o grande diferencial que nós temos. Mas você pergunta de outra coisa. Você pergunta das mazelas morais que nós estamos vivendo aqui. Sim. Um Brasil, para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, tem que estar pronto para socorrer as almas que sofrem. Se todas as nações fecharem suas portas para as almas doentias, quem vai socorrer os doentes? Na Casa do Caminho, onde havia o cristianismo nascente, as portas estavam abertas para recolher a todos os miseráveis que passavam pelos umbrais daquele lugar. O Brasil não pode ser diferente. Nossas fronteiras têm que estar abertas. Nossas escolas recebendo a todas as pessoas. Nossa sociedade franca para acolher a todos. E as mazelas morais que nós vamos ter, os problemas que podem advir por esses povos chegando no Brasil, nós vamos tratar aqui dentro. Se os venezuelanos trarão sarampo, vamos vacinar e vamos receber os nossos irmãos que precisam de acolhimento.
Esse é o pensamento do coração do mundo da pátria do Evangelho. Temos problemas demais, conflitos demais, de ordem moral imensos, mas, junto dos problemas, nós temos um antídoto poderoso, que é o amor. As outras nações podem ser mais organizadas e mais capazes do que nós, mas as taxas de suicídio, as taxas de depressão, os processos de desamor, o desalinhamento do pensamento com relação ao que seja a vida é profundamente diferente do nosso. E só para terminar, eu quero lembrar um capítulo do livro Nosso Lar, chamado A Guerra. Nesse capítulo, André Luiz conversa com espíritos que estão socorrendo soldados no campo de batalha. E ele conversa com alguns que estão sendo chamados para atender soldados que desencarnam no lado europeu da guerra. E André Luiz disse, nossa, então deve ser muito chique, você está socorrendo soldado europeu, não está socorrendo soldado brasileiro. Deve ser muito maravilhoso fazer isso, porque em vez de estar recebendo um brasileiro, está, pelo menos, atendendo os desencarnados dos países europeus. Que chique! Disse, não, ao contrário. Chique é atender os soldados brasileiros. Porque os soldados europeus estão marcados por um materialismo muito forte. E socorrer essas entidades quando desencarnam é muito difícil. Porque, como eles são muito arraigados no materialismo, eles desencarnam e não abandonam o corpo, permanecem ligados aos seus corpos, e nós temos uma dificuldade enorme de fazer o processo de resgate dessas entidades. No Brasil, não. A crença da imortalidade da alma, que embora não seja necessariamente espírita, mas do próprio catolicismo, que à época era uma religião bastante dominante, ainda é, e naquela época mais ainda, faz com que a gente tenha mais acesso. É mais fácil socorrer um soldado brasileiro que desencarna no campo de batalha porque ele tem uma visão ainda que rudimentar de vida após a morte, do que de um soldado europeu contaminado pelo infeliz ideário que o materialismo nos oferece.